ao vivo. Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Como vão todos? Mais um domingo aqui, a gente falando aí sobre orquídeas, né? Falando sobre micro-orquídeas, pequenas orquídeas, orquídeas de uma forma geral. Deixa eu só ver como é que estão aqui as... Bom, deixa eu só ver aqui, parece que no Facebook a gente não está conseguindo entrar, só um minutinho, vamos... Tá iniciando, começou. Bom dia pessoal do Facebook. Tudo jóia com vocês? Tudo bem? Bom, esse domingo vamos falar um pouquinho aí de orquídeas, como sempre, mas vamos falar da nossa relação com as orquídeas, né? Como que vai a relação com você e sua orquídea, né? É algo bem interessante, é algo para a gente discutir, né? Vamos discutir a relação com a nossa orquídea, né? Sejam bem-vindos, um bom dia. Quero que vocês vejam aí se o áudio está bem, se está tudo certinho, para que a gente possa aí já iniciar a nossa live em breve, aí já falar um pouquinho sobre o tema. Antes disso, a gente sempre mostra aí as nossas orquídeas, né, o que tem florido essa semana, né? E depois a gente entra no tema, que o tema de hoje é como anda a sua relação com a sua orquídea, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é algo interessante, que a gente precisa prestar atenção, né? E como toda relação, e com a nossa orquídea também não deixa de ser, tá joia? E depois a gente abre aí um pequeno espaço para a gente responder algumas dúvidas, algumas questões aí, que de repente não tenham ficado bem claras, né, durante a live. Tá joia, pessoal? Bom, bom dia a todos, bom dia Flávio, bom dia Bernardi Mars, bom dia. Deixa eu ver como é que eu tô um pouco longe aqui, o sol tá batendo no rosto, é difícil da gente ver. Jefferson, Flávio, sejam bem-vindos, né? O som tá tudo ok, espero que esteja bem. Se não tiver aí, gente, vocês vão me avisando que a gente vai procurando aqui acertar, tá bom? Albertina, bom dia. Ô Advar, tudo bom? Como é que vai, meu amigo? Como é que foi a exposição lá de Belo Horizonte? Espero que tenha sido tudo bem, né? Voltando aí aos poucos as exposições, né? E esses dias atrás tivemos a exposição lá de Belo Horizonte, né? Então espero que tenha sido um sucesso, né? A gente espera com certeza que isso tenha ocorrido, né? Em breve a gente já volta aí com as exposições, já volta com as palestras, já volta aí a se reunir, a encontrar os amigos, né, novamente aí em todas as palestras, né, e também nessas exposições. Eu acredito que o ano que vem, se tudo correr aí como foi aí esse final de segundo semestre, aí as exposições vão começar aí a entrar dentro do circuito, né, de exposições, montar aí a CAOB, o Círculo Orquidófilos do Rio Grande do Sul, de Gaúcho, né, o Círculo Gaúcho de Orquidófilos também, para que a gente volte a ter aí exposições aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, em todos os estados aí, né. A gente sempre acaba encontrando muitos amigos, batendo papo, colocando aí a conversa em dia e, por que não, né, vendo outras orquídeas, né, várias coisas aí bonitas e diferentes aí dentro das exposições. E ali a gente aprende bastante também, né, é muito bacana isso nas exposições, porque ali a gente, conversando com outras pessoas, conhecendo pessoas novas, ali a gente também vai aprendendo, né, aprendendo um pouquinho aí com as orquídeas, com os amigos, né, e ali a gente vendo as experiências de cada um, a gente vai ali juntando essa experiência, esse bate-papo e ali transformando isso para a nossa realidade e de repente utilizando isso no nosso dia a dia também com as nossas orquídeas. Tá bom, pessoal? Bom, vamos lá, vamos começar a mostrar algumas orquídeas que estão floridas essa semana aí e mostrar para vocês. Eu acho que está tudo certinho. Bom, vamos lá, gente. Tenho uma orquídea aqui bem bacana que abriu essa semana já. Eu até postei foto no Instagram, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma delas, né? Essa daqui é a Brassavola cuculata, né? Então é uma orquídea aí bem bacana aí da América Central, da América Central como um todo, olha só, muito bonita, né?
Olha, é uma flor enorme, né? Então aí, ó, mais ou menos o tamanho da palma, da minha palma, da minha mão, né? E ela tem esse labelo todo, como que eu posso dizer aqui, cheio de pelinhos, né, nas terminações dele, né, flabelato, né? Então acho que ele fica muito bonito nessa combinação. E ela, dependendo da hora que você tira a luz, né, a foto dela, ela parece um amarelado muito bonito. Eu tirei, quando lá no Instagram, eu tirei logo de manhã, então estava batendo alguns raios de sol e até pensei que a foto não ia ficar legal. Quando eu olhei depois no celular, estava linda, 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 né? Então é muito bacana. Então essa daqui é a Brassavola cuculata, tá joia? Dá uma olhadinha no YouTube, ver se está tudo certinho. Estica. Vamos lá? Tudo certinho. Então, ótimo, bacana. Então aqui, ó, Brassavola cuculata, tá bom? Eu até tem uma outra aqui também, ó, tem duas, né, na verdade, que estão com flores, né, ó. Duas plantas aí bem bacanas, ó. Então, ela é uma planta aí, uma flor aí fantástica, muito grande, né? E aí já em plena floração. E a flor dura bastante, né? Que eu postei esses dias para vocês e ainda está aqui a flor aberta, né? Ainda continua aberta, um pouco diferente do que as outras que nós temos, né? Que às vezes dura um pouco menos, mas essa daqui dura bastante. Então, Brassavola cuculata. Deixa eu colocar ela aqui, acomodar para não quebrar a flor. Tomar cuidado. Bom, eu acho que ali ela vai ficar bem acomodada, essa outra também. Pronto. Dentro de plantas brasileiras, né? Também aqui tem uma planta muito bacana, que assim, dentro desse gênero, do gênero Promenia, é a que eu mais gosto, tá? Essa daqui é a Promenia stapelioides, né? Stapelioides, olha só, ela é bem escura, né? Então ela é toda rajada, né? A flor dela é enorme, né? Olha só, muito bacana, muito bonita, né? E aqui tem uma outra também que está cheia de botões, né? Logo, logo vai estar aberta, mas também só tem uma flor aberta já também. Olha só. Então essa daqui é a Promenia stapelioides, né? Então uma planta aí fantástica, eu adoro essa planta, gosto de outras Promenias também, mas eu tenho um especial carinho por essa espécie aqui, né? Então ela tá cheia aqui de botão, ó. Tem 1, 2, 3, 4 botões ainda por abrir, né? Uma flor aberta, e essa daqui tem mais um botão para abrir, mas ela tem 2 flores abertas e essa daqui tem uma flor aberta. Tá joia? Promenia stapelioides. É engraçado você falar que a flor é enorme. A flor é enorme, que a gente fala, minha esposa brincando aqui, porque eu falo a flor enorme, né? Mas é que eu tô acostumado com micros, né? E aí tudo que passa de 1 centímetro para mim é enorme. Bom, deixa eu mostrar mais algumas coisas aqui bacanas. Aqui está começando aí, que nem eu mostrei para vocês, né? Semana passada a gente estava começando, aos 15 dias, estava começando a abrir as flores, né? Até vou mostrar a planta que eu mostrei há 15 dias atrás, né? Hoje ela já está com todas as flores abertas, ó. Então essa daqui é a Skenorchis fragrans, tá? Eu vou falar todas elas como Skenorchis, tá? Não vou mostrar aqui de séries sem Defandenia, não. Vamos falar só dessa forma, porque fica mais fácil para vocês aí, não gerar muita polêmica também. Deixa eu mostrar mais outra aqui, olha, essa daqui já é um pouquinho mais clara, né, quando a gente olha em comparação. Então vocês vão ver, a do meio é bem escura e essa da lateral aqui da esquerda já é um pouquinho mais clara e a da direita é bem clarinha, né? Então, ó, vocês vejam aqui, ó, três variedades, né? E provavelmente aqui na minha mão tem 2 espécies diferentes, mas olha só que bacana, né? Muito legal. Então essas daqui são as Skenorchis fragrans, né? Então olha, muito bacana, né? Então o que eu acho bem interessante é que você vai olhando, cada flor, né, cada planta tem o seu diferencial, né? Não são todas iguais, né? Cada uma tem a sua diferença. É muito, muito interessante. Fica apaixonado por elas. E aqui até trouxe mais 2, né, também diferentes aqui, em termos de colorido, né? Então uma outra aqui que está
um pouco mais clara também, ó, já também bem clarinha, né, ó. E essa daqui também já com uma cor aí mais próximo da cor tipo. Tá joia? Então aqui as Kenorx Fragrance. As duas. Deixa eu só tirar um bichinho que entrou aqui. Ixi, entrou. Pera, calma. Saiu. Saiu. Um bichinho que entrou aqui e veio nos visitar. Pronto, tá aqui. Então as Kenorx Fragrance. Tá joia? Colocá-las aqui. E ela está começando agora a floração, né? Então a floração dela dura pelo menos aí, ó, para vocês terem uma ideia, essa planta já tem mais de 15 dias que eu mostrei ela, quando eu estava começando a abrir as flores. Então já tem umas 3 semanas que ela começou a abrir a floração, agora as primeiras flores que estão começando a murchar, então significa que ela vai ficar pelo menos mais uns 15 dias com flores abertas, né? Então vai dar aí quase um mês aí de floração. Bom, aqui a nossa querida Paraphalaenopsis, né? Dentro das Paraphalaenopsis, essa é a de menor tamanho, né? Então a Paraphalaenopsis serpentilíngua, porque serpentilíngua, né? A ponta, né, do labelo dela parece uma língua de serpente, né? Então essa daqui é a Paraphalaenopsis serpentilíngua. Bom, então aqui também em plena floração, uma plantinha bem bacana. Deixa eu ver aqui o que eu tenho diferente. Essa daqui eu mostrei, eu não lembro, eu acho que eu mostrei semana passada para vocês, né? Mas de qualquer forma aqui já mostrar novamente, porque essa planta tem uma floração muito bonita, né? Então esse daqui é o dendróbio cristalino, né? Então olha ele só aqui, ó. Muito bacana, que na ponta das pétalas, né? Ela tem uma coloração lilás, né? Pode ser rosa, um lilás, né? Então na ponta do labeiro e na ponta das pétalas, né? Então muito bacana, né? Olha. Muito linda, né? Então, e esse amarelo dourado aí da falsa do labelo é fantástico. E contrastando com o branco e com essas pontinhas aí lilás, vermelhas, né? Que tem nas pétalas e no labelo, tá bom? Então, esse daqui é o dendróbio cristalino. Bom, deixa eu mostrar algumas phalaenopsis aqui, porque as phalaenopsis eu vou ter que tirar, gente. Então, já vou mostrar para a gente poder tirar elas daqui, que o sol está muito forte aqui em São Paulo. Então deixa eu mostrar as 3 phalaenopsis que eu tenho aqui, a gente já vai tirar de cima da mesa para justamente elas não sentirem muito. Bom, essa daqui é a phalaenopsis especiosa, né? Especiosa spots, né? Por que spots? Por causa dessas pintinhas que ela tem aí nas pétalas e nas sépalas, né? E o que destaca aí esse labelo com essa penugem, né? Um labelo rosa, né? Bem forte, bem vivo, né? Então essa daqui é a Phalaenopsis speciosa spots, tá? A forma spots, que ela é toda pintadinha. Colocar ela aqui com carinho. E aqui eu tenho a Phalaenopsis fimbriata, né? Também aqui em floração, né? A flor dela já é um pouco menor, né? Branca, e também o labelo, né? O labelo dela aí todo rosa, né? E com uma penugem muito forte, né? Então esse daqui é a fimbriata, Phalaenopsis fimbriata. Tem uma haste floral aqui e tem uma outra haste floral aqui. Ela está com 2 hastes florais, essa planta. E aqui uma outra Phalaenopsis, que é essa daqui, a Phalaenopsis cornucerve red, né? Então aqui também em floração, olha só, muito bacana, né? Então essa daqui é a cornucerve red, Phalaenopsis cornucerve red, tá joia? Bom, então aqui são as Phalaenopsis que estão floridas. Eu já vou deixá-las aqui para a gente tirar da mesa, porque o sol está muito forte. Hoje deve cair uma bela de uma pancada de chuva aqui. Bom, gente, vamos entrar aí. Obrigado, amor. Você tira, só pode colocar ali na sombra, só. Coloca aqui na minha mão. Você consegue levar? Claro. Então, pronto. Opa. Tá aqui, tá firme. Então tá jóia. Bom, gente, vamos lá falar a respeito do tema. Depois a gente mostra algumas outras plantas aqui bacanas que estão floridas também. Bom, gente, como é que tá a relação? Como é que vai a relação sua com a sua orquídea, né? Isso é importante a gente prestar atenção, né?
Porque como toda relação, né, a gente sempre fala, ela tem que ser recíproca, né? Então aí a gente tem que ter aí uma via de mão dupla, né? E o que acaba acontecendo muitas vezes, né, com a gente, orquidófilos, né, que a gente que tem a nossa coleção, né? A gente ali começa a montar uma coleção e a gente acaba muitas vezes aí não mantendo essa relação, né, ou essa troca, né, porque é uma troca, né, que a gente precisa fazer, os cuidados que a gente precisa fazer para manter essa relação, né, para que tenha essa retribuição da orquídea, né? Como assim, Roberto? Que retribuição a orquídea pode me dar, né? A floração, a beleza, né? Então para que isso possa ocorrer, a gente não pode descuidar dessa relação. Essa relação ela precisa ser sempre mantida, né, durante todo o ano, não simplesmente quando a planta está com flor, né? Porque muitas vezes, né, a gente acaba somente prestando atenção na orquídea quando ela está com flor, quando ela está bonita. Então ela veio uma floração. Nossa, aí você vai olhar para a orquídea, vai ver a orquídea, então você veja que nessa daqui é um Ascocentrum ampuláceo, ele é a forma alba, né? Então você olha para uma planta dessa, nossa, você fica apaixonado por uma planta dessa, ó, uma planta pequena, desse porte, ela está com 4 hastes florais e está aí, ó, linda e maravilhosa. Aí você olha para ela quando ela está com flor, então você começa a prestar atenção nela quando ela está com flor. Aí vai passando os dias, as flores vão murchando, vão caindo. E aí, quando as flores caem, você coloca ela num canto e só vai lembrar dela novamente no ano que vem. E aí, no ano que vem, não vem floração. Ou a floração vem feia. E aí você fala assim, poxa, o que está acontecendo com a minha orquídea? Que ela não floriu bem esse ano. Mas como que foi os cuidados que você teve com ela durante todo o ano, no momento que ela estava sem flor? Vocês entenderam? Então o que acaba acontecendo? Essa relação que a gente precisa ter com a nossa orquídea não é só no momento que ela está com flor, é durante todo o ano, né? Ou seja, os cuidados da gente verificar se ela tem alguma praga, se ela tem alguma doença, se eu preciso fazer a adubação, se a adubação está dando o resultado que eu quero com relação ao crescimento das raízes, né? Se ela está se desenvolvendo adequadamente, que essas coisas que eu preciso sempre estar prestando atenção, estar olhando para a orquídea, poxa, como é que está a ponta da raiz, como é que está o desenvolvimento da raiz, como é que está vindo a brotação, como é que está vindo a floração. Isso tudo é importante, né, que a gente faça isso durante todo o ano, né? Porque o que acontece com a orquídea? Ela vai acumulando energia durante todo o ano, né? Então, ou seja, no momento que ela não tem flor, é o momento que a gente precisa ter mais cuidados com a nossa orquídea. Então que a gente precisa se relacionar melhor com a nossa orquídea. É justamente no momento que ela não tem flor, né? Quando ela está em floração, o que aconteceu? Ela está usando toda a energia que ela acumulou durante o ano, né, para poder ter força e jogar uma brotação, uma floração linda e maravilhosa como dessa planta aqui. Mas ela só vai conseguir fazer isso se durante o período que ela está sem flor, você cuidou dela adequadamente, você teve uma relação com a tua orquídea de adubação, de ver se a luminosidade está adequada, de você fazer as regas no tempo correto, né? Não exagerar, mas também não faltar água, se a luminosidade está adequada, porque ela precisa de luminosidade boa durante todo o ano, ou a luminosidade adequada para a planta durante todo o ano, para que quando chegue na época da floração, ela ter força e ter a sua floração, acumular energia, né, durante todo esse período, porque uma floração como essa, ó, vocês vejam, ó, 4 hastes florais, ela gastou muita energia para soltar uma floração dessa. Só que como que ela faz, né? Ela simplesmente resolve hoje, vou soltar flor hoje e pronto, acabou? Não, gente. Ela vai acumulando energia. Ela vai ali durante o ano, né? Então, o que acontece? Acontece a floração,
ela tem um período de pausa, né, para ela se recuperar da floração. Então, normalmente acontece isso com as orquídeas, ela tem aquele momento de pausa, né? Quando ele passa aquele momento de pausa, ela começa novamente a acumular energia. De que forma? Ela vai soltando novos brotos, ela vai soltando novas raízes e ali ela vai se desenvolvendo, né? E ali nesse desenvolvimento que ela faz, ela vai acumulando energia para soltar uma haste floral. Isso via de regra, é lógico que tem orquídeas que já funcionam diferente, mas normalmente é isso. Ela começa ali, durante o período, depois que passa a floração, é um dos momentos mais importantes para os nossos cuidados, né, como orquidófilos, com a nossa orquídea. Então a gente tem que relacionar com a nossa orquídea, não só quando ela está com flor, quando ela está bonita, mas justamente antes. Né? Antes da floração, logo depois da floração, aí começa o nosso trabalho, né? Porque a floração é parte da orquídea, é ela que vai fazer a floração, mas os nossos cuidados acontecem justamente após a floração, né? Ou seja, no momento que a planta está sem flor. É ali que começa o nosso trabalho, é ali que é o nosso trabalho, justamente a gente poder ali tá com a nossa orquídea, cuidando dela, com luz, com a luminosidade, com a ventilação, ver se ela tem praga, se ela não tem praga, se precisa trocar de vaso, se não precisa, se o vaso está adequado para aquela orquídea, se o substrato está adequado, para que ali ela vá se desenvolvendo, né, vai ganhando corpo, né, raiz, broto, folhas, acumulando energia para quando chegar no momento da floração, ela explodir, né? Ou seja, soltar toda a floração da forma adequada e se desenvolver, né? Então vocês vejam que coisa bacana, né? Essa daqui, deixa eu só tirar aqui, é um ascocentro também, né? Só que esse daqui é o ascocentro christensoniano. Olha só, é uma planta aí relativamente nova, vamos dizer assim, mas a questão de brotação, de floração, a raiz dela como é que está? Esse cuidado não foi agora na floração, é um cuidado que eu tive durante todo o ano. O que aconteceu? A planta cresceu, olha só, as florações, as folhas, né, crescendo, as raízes, um monte de raiz nova, chegou a luminosidade adequada, então vocês vejam, as pontas estão levemente avermelhadas, levemente as pontas, né? O que aconteceu? Chegou a floração agora. O que aconteceu? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hastes florais nessa planta. Então ela começa aqui embaixo, ó, são 10 hastes florais. Então esse daqui é o ascocentro christensoniano. Agora, para ele soltar 10 hastes florais, eu tive que ter todo o cuidado com ele durante o ano, na época que ele não tinha flor, né? Ou seja, né? É que tem perguntas. Ah, então tá. E o que seja, né? Ela não tinha flor. Então o que eu fiz? Adubei, coloquei na luz adequada, teve a ventilação adequada, teve o espaço para as raízes se desenvolverem, aí ela foi acumulando energia e aí depois veio essa floração espetacular. Olha aí, né? Então uma planta como essa, e aqui, 10 hastes florais. E isso não vem de um dia para o outro, gente. É os cuidados, é a relação que a gente tem com a nossa orquídea, principalmente, deixa eu só colocá-la aqui, principalmente na época que ela não tem flor, que é a época que a gente tem que estar num cuidado mais especial com a nossa orquídea, né? Não só lembrar dela quando ela está florida, a gente tem que cuidar dela justamente na época que ela não tem flor, tá bom? Uma outra coisa bem interessante quando a gente fala de relação com as nossas orquídeas é que a gente acaba sempre adquirindo novas plantas, né? Eu faço isso, você faz isso, né? Todos nós como orquidófilos, eu comercializo plantas, mas eu sou colecionador também, eu tenho minha coleção, né? Inclusive eu adquiri uma planta bem bacana esses dias para minha coleção. Só o que acontece, né, gente? A gente acaba adquirindo plantas e a estrela da vez, a gente dá toda a atenção para ela e esquece das outras orquídeas,
né? É isso que a gente precisa tomar um cuidado também, né? Não só dar atenção para aquela orquídea nova que está chegando na nossa casa, né? Então você adquiriu uma orquídea, ela, poxa, é claro, é uma orquídea que você desejava, que você já estava aí, estava na sua lista de desejos, né? Para você adquirir a tua orquídea, mas o que acontece? Obrigado. Mas o que acontece? Essa orquídea chega no teu orquidário, aí você dá aí você pega o seguinte, né? Uma coisa bem bacana que acontece normalmente. Você está com as suas orquídeas aqui dentro do teu orquidário. Então cada uma já está no teu local, ela está se desenvolvendo, está crescendo, está indo muito bem. Aí você traz uma orquídea nova. Aí você fala assim, nossa, essa orquídea é linda. Aí você pega as suas orquídeas que já estavam condicionadas, habituadas no local onde que elas estavam se desenvolvendo muito bem, estava com uma floração bacana, você pega elas e coloca no canto do teu orquidário e pega essa que você trouxe e coloca no local bom. O que vai acontecer, gente? Aquelas orquídeas que você tem ali, que estavam se desenvolvendo muito bem, que estavam lindas e maravilhosas, você colocou num canto do teu orquidário. O que vai acontecer? Ela não vai florescer de legal, ela não vai se desenvolver bem. E você só está dando atenção para aquela que chegou hoje. E as outras que estão no teu orquidário, né? Então você tem que tomar um pouco de cuidado nisso. Por isso que eu falo sempre estrutura, né, de você investir na tua estrutura. Então não adianta você só adquirir plantas e não ter uma estrutura adequada para colocar suas orquídeas, porque toda vez que chegar uma orquídea nova, você vai pegar aquelas que você tem e vai jogar para um canto, ou vai acumular dentro do teu orquidário, e aquela nova você sempre dá atenção, mas a antiga você não dá atenção. Você não deixa um espaço adequado para ela, você não coloca ela no local adequado para ela florescer, para ela se desenvolver. O que acaba acontecendo? Não tem floração. E aí você fica com poucas orquídeas com floração dentro da tua casa, ou senão você fica ali, poxa, eu preciso achar um adubo, eu preciso achar um produto, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, porque a minha orquídea não floresce. Não é que a tua orquídea não floresce. Você pegou a tua orquídea, que ela estava no local bacana, legal, e colocou no local que não é adequado para ela ou que ela não estava habituada. O que vai acontecer? Ela vai demorar, às vezes, mais um ano para poder voltar a florir, porque até ela se adaptar no local novo que você colocou, pode acontecer dela pular uma floração. Só que isso você não presta atenção. Nessas mudanças que você faz dentro do teu orquidário ou das suas orquídeas, quando você traz uma planta nova, você dá toda a atenção para a planta nova, mas as outras também precisam da mesma atenção, porque senão você não tem planta florescendo o ano inteiro. Vocês entenderam como é importante vocês também manter essa relação, não só com a planta nova, que é o teu objeto de desejo que chegou na tua casa, mas você manter o relacionamento também com as plantas que você já tem dentro do teu orquidário, né? Porque se você não colocá-las, mantê-las no local adequado, não dar uma luminosidade adequada para elas, chega no ano seguinte você não tem floração. E aí você vai achar que a culpa é da planta, ou que a culpa é da adubação, ou que a culpa é de vários outros fatores, e na verdade a culpa é sua. Como orquidófilo, é nossa, né? Como orquidófilo, que você não deu atenção para aquela planta antiga que você já tinha no seu orquidário. Você deu toda a tua atenção para a planta nova, mas a antiga você deixou de lado, deixou de canto e nem está dando tanto cuidado para ela. O que acaba acontecendo? Ela já não tem uma floração bonita, a flor já não fica bonita, né? A planta já não cresce viçosa, e aí você fala, poxa, o que aconteceu com essa planta? Né? O que está acontecendo com ela? Mas na verdade não aconteceu nada, simplesmente você não está dando atenção, ou você não está, o teu relacionamento com ela não está legal, não está bacana. Você precisa voltar a dar atenção para a tua orquídea, né, antiga, para que ela possa responder. E o que é bacana da orquídea, principalmente que eu gosto, e isso é fantástico, toda a atenção que você dá para ela, né, toda a atenção que você dá para ela te retribui em floração, te retribui em crescimento, te retribui em desenvolvimento. É lógico, tá? A atenção adequada, né? Não adianta você falar assim, vou dar água, e você dá água em excesso, que tudo que é em excesso também acaba atrapalhando. Então você tem que tomar cuidado. É o cuidado adequado para a tua planta.
o que ela precisa, né, para que ela se desenvolva bem. Então isso que é o interessante. E a partir daí você vai ter um relacionamento muito melhor, não só com a orquídea que está chegando, mas com todas as orquídeas que você tem dentro do teu orquidário. E o que acaba acontecendo? Todas elas te retribuem na determinada época com a floração adequada, né? Então isso que é importante, gente, a gente prestar atenção nisso. Então vocês vejam, são dois pontos muito interessantes, né, que a gente tem que pensar sempre nessa questão da relação com as nossas orquídeas, né? Porque se a gente não dar essa atenção, ou se a gente não prestar atenção nisso, o nosso orquidário acaba, não vou dizer pobre, ele é rico em plantas, né? Mas muitas vezes ele não tem, não tem a floração adequada, né? Faltam flores bonitas dentro dentro do teu orquidário. Então muitas vezes o pessoal fica assim, poxa, não tem tanta floração, eu não tenho tanta flor, eu tenho que colocar adubo. Não é o adubo às vezes, é esse cuidado. É essa relação que você precisa ter com a tua orquídea, prestar atenção na época que ela não tem flores, que ali você vai começando a trabalhar com ela, fazendo a adubação, trocando o substrato, dando a luminosidade, a ventilação adequada, para que quando chegue na época da floração, ela venha a florescer. E quando você tem plantas, né, vamos dizer assim, que você está adquirindo plantas novas para a tua coleção, preste atenção na planta nova, não tenha dúvida, ela precisa de uma atenção um pouco maior, mas você não pode se esquecer das outras, né? Você tem que continuar os cuidados que você tinha com as outras, continuar ele adequadamente, porque aí, quando chega a época de floração, todas vão florescer e vão retribuir essa floração, né, de uma maneira aí fantástica. E é aquilo que a gente tem aqui, que a gente sempre mostra para vocês, né? Vocês vejam aí dentro do ano todo, né? A gente sempre fazendo as lives de domingo, eu acredito que dá em torno de pelo menos umas 50 lives aí, né, dentro do ano. E todas domingo eu tenho flores para mostrar para vocês, né? E isso não é porque eu sou diferente, porque eu sou melhor, porque eu faço algo diferente do que vocês fazem. Não, eu simplesmente aí tenho uma relação bacana com as minhas orquídeas, né? Ou seja, de cuidados com ela, não só na época da floração, mas durante o ano todo. Vão chegando plantas novas para o meu orquidário? Vão, mas eu não deixo os cuidados, né, que eu tinha com as outras orquídeas, eu não deixo que elas fiquem sem a luminosidade adequada, sem nada disso. Hoje, o que está acontecendo aqui em casa? Então vocês vejam, uma coisa bem bacana, que vocês já sabem disso, mas é sempre bom falar. O que aconteceu? Pela questão do meu comércio hoje, que eu trabalho vendendo orquídeas, eu tive que adquirir mais plantas para a minha coleção. Normal. O que acabou acontecendo? Eu tive que investir. Eu tive que investir num orquidário, né? Então hoje eu montei um outro orquidário, né? Então até já levei algumas plantas para lá ontem, né? Já estou levando aos poucos, mas eu tive que investir numa outra estrutura, né? Então eu investi numa estrutura maior para que eu pudesse levar as minhas plantas e ali elas terem o tratamento adequado, para que elas pudessem se desenvolver. Então aquilo que é importante, eu investi em planta, estou investindo em planta, tanto plantas para minha coleção quanto plantas para comercializar, mas ao mesmo tempo eu estou investindo na estrutura do meu orquidário, ou seja, eu construí um outro orquidário para colocar minhas plantas adequadamente. E isso que é importante que vocês sempre pensem, né? Os cuidados com a tua planta, a relação com a tua orquídea, né? E a sua relação, ela é essa, dar tudo o que ela precisa, porque ela depende única e exclusivamente de nós, né? Então ela depende da luz, né, que a gente vai fornecer para ela, ela depende da ventilação adequada, ela depende da adubação adequada, ela depende do substrato adequado que a gente vai colocar, o vaso adequado, o ambiente adequado, com a umidade adequada para ela, e ali ela vai se desenvolver, ela vai crescer e vai ficar fantástica. Tá joia, pessoal? Bom, era isso que eu queria falar para vocês e falar um pouquinho sobre essa relação das orquídeas, né? Entre você e sua orquídea, que essa relação ela tem que ser muito bacana e tem que ser uma troca, porque se ela não for uma troca, a orquídea também não vai te retribuir dessa forma, com floração, como a gente mostra para você aqui todo domingo. Bacana, gente? Bom,
vamos mostrar mais algumas orquídeas que estão floridas aqui. Tomar um pouquinho de água que hoje está muito quente. Ontem já foi muito calor, hoje também da mesma forma. Bom, o que faltou mostrar para vocês? Ah, aqui, bacana. Essa daqui é uma Stelis, gente, né? Então, uma Stelis, olha só. Essa é uma planta que eu já tenho há alguns anos, né? E todo ano ela me retribui aqui, ó, com essa floração, olha só. Ela está hoje, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, parece que até mentira, né? Igual a da Ascocentro. Ela também está com 10 hastes florais, né? Então, é a Stelis viridipurpúrea. Então, olha só, que coisa bacana. Olha o tamanho da haste dessa Stelis. A flor é diminuta, né? Mas olha só, que coisa bacana. Olha o tamanho dessa orquídea, né? E o tamanho dessa haste floral. Essas aqui já foram haste floral do ano passado, essas que estão secas. Mas olha só que bacana. Então, é uma planta aí fantástica também. Stelis viridipurpúrea. Ah, aqui uma plantinha bem bacana, né? Olha só, essa planta aqui, eu fiz o replante dela no começo do ano. Não, no começo do ano não. Meados do ano, né? E fiz o replante dela, já saiu uma folha nova aqui, né? E aqui, olha, com uma floração já. Então, esse daqui é o Pleurotaris husky, né? Olha só que bacana. Né? Então, a Pleurotaris não, Myoxanthus, tá? Me desculpa, mas é o Myoxanthus husky, tá joia? Então, olha aqui, ó, que bacana. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele melhor. Então, aqui, ó, Myoxanthus husky. É uma planta aí do Espírito Santo, né? Uma planta bem bacana e com uma floração aí fantástica. Ele é um amarelo e todo pintadinho labelo vermelho, né? Bem bacana. Uma planta também que é da coleção aí, uma planta que eu gosto bastante. Então, esse daqui é o Myoxanthus husky. Deixa eu colocar a plaquinha aqui, que ele estava sem atrapalhar vocês. Aqui o Dendróbio canaliculatum, né? Então, olha o tamanho. Essa daqui eu acho bem bacana o tamanho das flores, né? Ó, flor branca, ó, muito bonita. Então, esse daqui é o Dendróbio canaliculatum, também em plena floração. E ele tem um perfuminho bem gostoso. Eu gosto do perfume dele. Então, Dendróbio canaliculatum. E aqui está começando a abrir a flor, tá? Não está totalmente aberta, mas eu acredito que assim, se eu deixasse para semana que vem também eu não vou, depois a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Mas esse daqui é o Bulbophyllum yasney, né? Ou Tyrol, né? Então esse daqui, olha, bem bacana. Esse daqui é o vermelho, é o red, né? O tipo, né? E aí em plena floração também, olha só. Só que a flor ainda não está totalmente aberta, né? Ela fica tipo um chuveirinho, ó. Muito bom. Hoje eu estou de camisa preta, dá para ver melhor, né? Então olha só, que plantinha bacana. Ela está aqui com uma haste floral bem bacana e estão vindo outras hastes florais aí. Daqui a pouco ele vai estar cheio de flores, né? Então esse daqui é o Bulbophyllum Tyrol ou o yasney, né? Forma tipo. Deixa eu ver se faltou alguma coisa a mostrar aqui. Ah, faltou esse daqui. É o Flaviflorum, né? Que ele continua aí florindo, né? Então, ó, você já teve 1, 2, 3. Essa é a 4ª haste floral dessa planta. Olha só. Bem bacana, né? Então, esse daqui é o Bulbophyllum Flaviflorum. Eu acho que eu mostrei quase todas, né? Acho que só faltou... Ah, o Ampuláceo. Tipo... Então, o Ampuláceo tipo que eu mostrei para vocês semana passada, né? Ele não estava com todas as flores abertas, agora ele já está com todas as flores abertas, né? Então, esse daqui também é uma planta aí, olha, é o Ampuláceo a forma tipo. Aquele que eu mostrei para vocês anteriormente era o albo, esse é a forma tipo, tá bom? Bom, vamos lá ver se tem alguma pergunta aí que a gente possa responder, auxiliar aí o pessoal. Sim, ó, vou começar com o Jefferson Lins aqui do Facebook, que diz: bom dia, Roberto, obrigado por mais essa aula, bom domingo a vocês.
Jefferson. Muito obrigado, Jefferson. Eu fico feliz aí em poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco aí do que a gente conhece, do que a gente sabe, para facilitar aí bastante o cultivo de vocês. Espero que estar ajudando sempre. Isso aí. A Teca pergunta, em que substrato está sua promênia? Comprei uma plantada em tronquinho e está definhando. Promênia, tá? A promênia, ela é uma plantinha um pouco, como que eu posso falar assim, chata, né? Ela não dentro do cultivo você tem que tomar alguns cuidados. Essa daqui, olha, ela tá num vaso de plástico, tá? Ela fica no local com luminosidade difusa e o cuidado para não exagerar nas regas, né? Então, na verdade, eu rego as outras plantas e bate água nela. Então, rego um pouquinho. E o substrato que eu utilizo é brita no fundo do vaso e casca de arroz com esfagno misturado, tá? Então, esfagno misturado com casca de arroz. Esse é o substrato que eu utilizo. O que você precisa tomar cuidado sempre com promênia? Não exagerar nas regas, tá? E também ele precisa de um ambiente mais com luz difusa e também você tomar um pouco, ó, que vocês vejam, parece, às vezes a gente fala isso para vocês, vocês não acreditam. Quando a gente muda a planta de ambiente, ó, essa planta ela estava no local ali dela, estava muito bem, ó, as folhas já deu assim, mudou a cor da folha, ela já está com uma coloração um pouco amarelada e ela está como se ela estivesse desidratando, tá? Porque eu tirei do ambiente onde que ela estava e trouxe aqui para fazer a live com vocês. Isso 1 hora que ela ficou. Então a planta, muitas vezes, ela é muito dependente do ambiente. A promênia, ela gosta de um local que tem uma umidade ambiente, porém não pode exagerar nas regas e o substrato esfagno misturado com casca de arroz. Tá ok, Teca? O Marinho Medeiro fala assim, ó, divulga quando você for para Curitiba, por favor. Ô Marinho, tudo bom? Eu acredito que aí para o ano que vem, né, a gente volta a ter as lives, as exposições novamente, aliás, reuniões, né, presenciais, né, nas associações, aí quem sabe a gente se reúne aí novamente para a gente poder bater um papo e se conhecer pessoalmente. Um grande abraço aí, Medeiros. A Vani Maquium fala, quero visitá-lo em janeiro, como faço? É a Vânia Lúcia, sua cliente. Ô Vânia Lúcia, em janeiro eu acredito que já é possível, a gente agenda um dia para visitar, mas eu acredito que em janeiro, espero, né, que ainda não terminou, mas vamos ver se em janeiro já estou no orquidário, a maioria das plantas aí a gente já levou lá para o nosso orquidário. Mas você dá uma ligadinha antes, a gente marca um dia, ou você vem aqui em casa, né, onde que eu tenho aí boa parte das plantas, ou vai me visitar lá no outro espaço, tá bom? Mas a gente marca assim, em janeiro, aí depois ali do dia da segunda semana, né? Então dia 3, dia 10, ali depois do dia 10, né? Do dia 17 em diante, tá bom? E final de semana. E sempre do sábado, né? Que sábado é o dia aí que eu recebo, porque eu trabalho de segunda a sexta, né? Numa empresa privada, e durante o sábado que eu recebo as visitas, tá bom? O Marinho Medeiro pede para você mostrar o tamanho dos leques que você vende, por isso que eu trouxe. Ô Marinho, tudo bom? Então vamos lá, vamos mostrar. Eu trabalho, ó, tenho os leques, deixa eu ver aqui se estão todos aqui. Eu acho que sim. Não, faltou um. Poxa. Faltou um. Mas vamos lá. Então esse daqui são leques, ele tem 10 centímetros, né? 10 centímetros de comprimento. E aqui esse daqui ele tem 5 tábuas, tá? Então 5 ripas. Esse daqui ele tem 7 ripas. E eu tenho um de 10 centímetros com 9 ripas, né? Então, para você ter uma ideia aqui, ó. Então, esse daqui, ó, da frente, com 5, depois com 7, tem um outro mais largo que é com 9 ripas. Esse daqui já é o de 15 centímetros, tá? Então, o de 15 centímetros, eu tenho ele também com 7 ripas e com 9 ripas, tá? Então, vocês vejam que ele é um pouquinho mais largo, né? Então, esse tem 7, esse de 15. E esse de 7 e esse de 9. E esse daqui ele tem 15 centímetros de comprimento. E aqui eu já tenho o de 18, né? Então vocês vejam, ele já é bem mais alto. E o de 18 normalmente são 9 ripas, né? Vai depender um pouco aí de como que da grossura da ripa. Mas
são 3 tamanhos. Aí o que muda um pouquinho são aí a questão da altura. Então vocês vejam aqui, ó, esse é de 10, esse é de 15 e esse outro de trás 18. Então são esses tamanhos e aí também a largura que eles têm. Tá joia? É o Medeiros, né? Então é isso daí, Medeiros, já? Medeiro. Então pronto, Medeiro, já mostrei para ti aí os tamanhos e as larguras que eu tenho aí de leques à sua disposição. E sempre ressaltando, são feitos com madeira de demolição, né? Madeiras nobres, madeiras de demolição, tá bom? A Lúcia Maria pergunta como você rega estas orquídeas com floração? Márcia Maria? Lúcia. Ô Lúcia Maria, como é que eu rego as orquídeas com floração? Rego da maneira normal. Da mesma forma que eu rego quando ela está sem flor, eu rego da mesma forma quando ela está com flor. Tá joia? Qual que é o grande segredo aí? Porque existe um fungo que ataca as flores, né? Então você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então normalmente quando a temperatura está um pouco mais baixa, ou principalmente com as catleias, as orquídeas que têm aquelas flores maiores, né, é um pouco de cuidado que você tem que ter ali, principalmente na época um pouco mais frio, né, que tenha mais frio, porque existe um fungo que ataca as phalaenopsis e ataca também as orquídeas maiores, que acaba ficando aquelas manchinhas, aqueles pontinhos. Normalmente acontece isso em local que ele não tem muita ventilação, tá bom? Mas eu rego normalmente, tá? Da mesma forma, quando eu vou adubar com aspersor ali, ou no caso das outras, quando é a rega normal, com a mangueira mesmo, como eu já fiz hoje. Hoje eu acabei já regando todas as plantas, inclusive todas essas que estão floridas. E aí o que é interessante, que é bom mostrar, ó, essa daqui é uma planta branca, uma flor branca. Normalmente, quando é época de frio, se você não tem um local muito bem ventilado e você rega a tua planta, o que acaba acontecendo? Mancha todas as flores, porque ela é atacada por um fungo. Agora, se você tem um local adequado, que tem uma boa ventilação, uma boa luminosidade, olha aí, não tem nenhum tipo de problema. Tá ok? Acabou. Eu vou ler uma pergunta. Ah, não, tem um golinho. Tem um golinho. Muito seco, muito quente, e a minha voz secou já, a garganta já secou. Tem bastante gente perguntando do orquidário novo, é perto de onde, pode visitar, tem que marcar horário. É próximo aqui, tá? É na Zona Norte também. A estação mais próxima? A estação mais próxima é a estação Tucuruvi, tá? Do metrô. Mas ali ainda não está, a gente não está agendando visitas, ainda está terminando a reforma, gente. Provavelmente para fevereiro, que eu espero que esteja tudo organizado, aí a gente já começa a agendar visitas, a dar cursos lá também, a fazer palestras, a gente vai fazer tudo isso lá, que lá eu vou ter um espaço mais adequado para receber vocês, para fazer esses cursos, fazer as palestras, e ali a gente também fazer oficinas com relação ao cultivo aí de micro-orquídeas e de orquídeas de pequenas e micro-orquídeas, tá ok? A Carla Ruiz Bianco diz que está em lua de mel com as orquídeas dela desde o início do cultivo. É isso mesmo, é a Carla Ruiz, né? E isso mesmo, Carla, a gente tem que ter essa relação. Tem que ser dessa forma, porque se não for uma relação dessa forma, Carla, as orquídeas não retribuem, então a gente precisa fazer sempre essa troca, estar sempre aí próximo das nossas orquídeas, sempre cuidando delas, que elas retribuem pra gente aí sempre com florações maravilhosas, tá bom, Carla? Um grande abraço aí pra você. E ela falou também que amou a live, que as pessoas chegam a jogar as orquídeas no lixo, que é muito triste. Infelizmente é isso, a orquídea é aquela coisa, ela é só presta ou só serve quando ela tem flor. Quando ela não tem flor, joga lá para um canto do orquidário. E não pode, né? Infelizmente isso acontece muito, muito mesmo, Carla. Infelizmente. E a Silvana diz aqui, ó, depois da primeira orquídea é difícil não se tornar um acumulador. Muitos risos. Então, por isso que tem que tomar um pouco de cuidado, Silvana, porque assim, realmente acaba sendo isso mesmo, a gente sempre vai adquirindo mais plantas, né? Mas o que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é justamente com isso, né? Porque se a gente colocar e acumular muitas plantas, essas questões, depois assim, o nosso cultivo ele não fica bacana, não tem muitas flores, as plantas não se desenvolvem bem, e aí a gente tem que investir na estrutura, né? Então se a gente
quer mais orquídeas, invista numa estrutura maior. Eu fiz dessa forma e vocês também. É legal que vocês façam isso sempre também. Vai investindo na estrutura. Adquiriu mais planta? Aumenta a tua estrutura. Adquiriu mais planta? Aumenta a tua estrutura. E aí todo mundo vai ficar bem, a relação entre você e sua orquídea vai ficar maravilhosa e sempre tendo boas florações aí e plantas lindas, bonitas, sempre viçosas aí com muita saúde. Ó, alguém perguntou aqui, eu perdi, mas perguntou o seguinte, nem tudo que você mostra você tem para venda, certo? E a Vânia pergunta se você vende a Promênia. Nem tudo que eu mostro eu tenho para venda, fato, tá? Porque eu tenho minhas orquídeas da coleção e tenho orquídeas que são para eu comercializar. As orquídeas que eu comercializo normalmente são orquídeas importadas, tá? Não são orquídeas estrangeiras. Não comercializo espécies nacionais, que são as espécies da minha coleção, porque a minha coleção praticamente é de micros e pequenas orquídeas, tá? E essas micro e pequenas orquídeas, como elas aí não têm um trabalho em laboratório, ou seja, o desenvolvimento de plantas em laboratório, então eu prefiro, a minha opção é não comercializar. Tá? E as estrangeiras, elas, obrigado, normalmente já são plantas importadas, plantas que vêm de laboratório ou através de sementeira ou através aí, de técnicas onde que a gente tem a multiplicação de orquídeas, então fica muito, aí não tem nenhum tipo de problema, as plantas não são retiradas da natureza. Então esse que é o meu, a minha limitante hoje de eu ter várias plantas ou algumas plantas que eu não comercializo. Principalmente as nacionais eu não comercializo. No caso da Promênia, ela é uma planta nacional, então essa daqui é uma planta da minha coleção, não comercializo, tá bom? O André Luiz dos Santos fala assim, ó, tem pessoas que acreditam que as orquídeas só florescem quando a gente conversa com elas. Você acha que é verdade? Olha, eu não sei. Porque, André, não sei te dizer isso, André, porque eu converso com a minha orquídea o ano inteiro. A minha esposa até briga comigo, que eu fico conversando com as minhas orquídeas, lá fico conversando, falando. E é isso, você tem que falar, você tem que conversar, tem que entender ela, né? E a partir do momento que assim, ela te fala de uma outra forma e você entendendo com ela, você vai perguntando, você vai conversando e ali ela vai te dizendo o que ela precisa. Para mim isso é normal, conversar com as orquídeas. O Sérgio Cândido pergunta se você conseguiu fazer a polinização da meiracílio. Meiracílio. Meiracílio, normalmente a gente faz, a meiracílio a gente trabalha muito mais com divisão, tá? A gente não faz polinização. Então, normalmente as plantas que eu tenho aqui, as meiracílios, tanto a tipo quanto a alba, né? Todas elas a gente trabalha mais com divisão. Então são plantas, a gente tem as plantas matrizes, né? E ali a gente vai fazendo divisão das plantas matrizes, mas a gente não fez polinização dela ainda no momento, tá bom? Justamente porque essa facilidade que a gente tem maior, que é uma planta que se desenvolve rápido, essas plantas que a gente tem matrizes maiores, e a gente acaba fazendo a divisão, acaba sendo muito mais prático aí para comercializar do que fazendo a polinização e sementeiras, tá bom? Ó, a Maria da Penha e várias pessoas aqui perguntando se você tem esse dendróbio para vender, eu acredito que seja o cristalino. Sim, eu tenho, tenho os dois, né? Eu tenho o cristalino, né, que eu mostrei, que é esse daqui, né? Eu tenho, também está no site lá à disposição, né, o dendróbio cristalino, e eu também tenho o dendróbio canaliculato, né? Então os dois aí que eu mostrei, os dois dendróbios que eu mostrei, então os dois eu tenho aí à disposição. Então esse daqui é o canaliculato e o amarelo ali, que eu tenho a falsa amarela com as pontas rosa, né? Aquele é o cristalino, mas os dois tem lá no meu site, orquidariorobertomartins.com.br. Peraí, eu tô passando o link aqui para ela. Tá joia. Então deixa eu mostrar uma outra plantinha aqui que está florescendo, que é por isso que eu falo, né? Aquela promênia que tem a flor enorme. Olha essa daqui, ó. Coisa linda. Né? Essa é uma planta também de fora, uma planta importada, mas essa daqui eu também não tenho, é da minha coleção. Essa daqui é o Pleurotalus Luiz de Egói, tá? Olha só, que planta fantástica. Então, e a cor, né? Essa cor laranja que é um espetáculo. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, olha. Essa daqui
é o Pleurotalis Luiz de Egói. Também, ó, uma planta fantástica e muito delicada, né? Muito bacana. E aqui ela está com 1, 2, 3, 4, 5 hastes florais, né? Então está abrindo aí, olha, em plena floração. Pleurotalis Luiz de Egói. O Flávio Bueno fala assim, ó, no Facebook: Professor Roberto, depois que comecei a assistir seus vídeos, isso já faz muito tempo, já salvei 8 micro. Obrigada pela sua derivação e nos ensinar a cultivar as micro. Que Deus te abençoe sempre. Quem? Flávio Bueno. Ô Flávio Bueno, esse é o meu papel, Fábio, é que eu me propus a isso e fico muito feliz, né, em saber isso, que de alguma forma consigo te ajudar a salvar essas pequenas joias, né, essas pequenas plantas aí, os pleurotales, a gente tem alguns dendróbios pequenos, essas plantas micro-orquídeas, né, Natalis, Octomeria, essas plantas que a gente fica fascinado por ela. E como eu comentei já algumas vezes, né, não existe informação sobre cultivo de micro-orquídea, né, à disposição nossa. Existe a parte científica, mas informação sobre o cultivo é muito rara, é muito pouco. E aí o que eu me propus é justamente passar isso que eu aprendo com elas, conversando com elas, o que eu aprendo, passar isso para vocês, para que vocês aí também tenham esse sucesso. Um grande abraço, meu amigo, e sucesso no cultivo aí sempre. A Cidinha, agradeço aí que ela sempre compartilha. Oi, Cidinha. Oi, Cidinha, um grande abraço, Cidinha. Que bom tê-la aqui com a gente. E ela pergunta se a Isabellia virginalis vai melhor, Isabellia virginalis vai melhor em leque ou tronquinho, com um pouco de sol de manhã. Não tem mais aqui. Porque a Isabellia que eu tinha aqui, eu doei ela para uma universidade, para um trabalho que eles estão fazendo ali de DNA, né? Então a planta que eu tinha aqui eu acabei doando. Eu tenho uma outra lá dentro. Normalmente em madeira, tá? As Isabellias virginalis normalmente em madeira, e ela é uma madeira, tá? Deixa eu mostrar aqui no lequinho para vocês. Dê preferência para uma madeira que ela seja assim, ó, arredondada, tá? Mais arredondada. E aí você planta aqui na parte externa, um pouquinho de esfagno, aquela pouquinho de esfagno, planta a orquídea para ela melhor se adaptar. Certinho, um pouco de sol pela manhã ali, se você tiver um local que tem uma luminosidade maior na parte da manhã. Ela não gosta de ficar muito molhada, então ela prefere um lugar mais ventilado e com uma boa umidade, tá joia? Sucesso aí no cultivo para você. Ó, eu só vou completar aqui que ela fala assim, ó, segui sua orientação de mudar a braçávola para local mais iluminado, já cresceram 3 raízes. Estou super Que legal, bacana. A Cidinha mesmo? Oi, Cidinha, que bacana, fico muito feliz. Aí espero que logo aquilo que a gente fala. Ela está começando a guardar energia, né, a se desenvolver raiz, broto, para que o ano que vem você tenha uma floração espetacular. Espero que sim, tá, Cidinha? Um grande abraço. O pessoal do Facebook está falando que a imagem está embaçada, mas não é embaçada, é por causa do sol batendo. É o sol, infelizmente aqui assim, está muito quente, aí eu trouxe o sombrite para cá e assim, infelizmente assim, está muito quente, muito sol aqui em São Paulo, né? E aí por isso está essa imagem um pouco embaçada, mas não é o sombrite que está aqui em cima, tá bom, gente? Te deixou quadriculado, te deixou xadrez. Que mais? Espera aí, que é sobre o orquidário. Ó, o Santiago pergunta, meu Pleurotalis tribuloides. Tribuloides, ele colocou aqui. O tribuloides. Vamos lá. Espera aí que perdi a pergunta. Tá. Tribuloides está fraquinho. O broto que deu não está se desenvolvendo, estão amarelando as folhas. Como você cultiva a sua? Deixa eu ver se eu consigo. Né? Só um minutinho, gente, tá aqui. Ele também pergunta sobre o grande filo, o grande filo pulvinato. Tá. Ó, então aqui, ó, esse daqui é um tribuloides, tá? Pleurotalis tribuloides. O cuidado que você tem que ter, tá? Então o que ele está plantado aqui com esfagno, mistura de esfagno com casca de pinos, tamanho 1, aquela menorzinha, tá? E um pouquinho de casca de arroz. Então tá essa mistura que eu utilizo como substrato. Brita, vaso pequeno. Agora acho que aí é o grande segredo, tá? Que você tem que tomar um pouco de cuidado. Olha como é que ele está plantado. Ele está um pouco mais alto do que
o substrato, ele não está grudado no substrato ali. Então, vamos dizer assim, aquilo que a gente falou semana passada, a questão do rizoma, né? O rizoma dele está aqui, então o rizoma dele está um pouco mais alto do que o substrato. Ó, agora acho que você vai ver bem, ó. Tá aqui, ó. O rizoma está um pouco mais alto, porque se ele ficar muito perto do substrato, ele pega muita umidade e acaba realmente fungando o broto dele. E se possível, veja a questão da luminosidade, que o Tribulioides ele gosta de um lugar assim com uma luminosidade em torno dos 60%, 70%, tá? Mas olha como é que tá, desenvolvendo, cheio de broto e aqui dessa forma. O cuidado. É aqui essa base do rizoma dele, não deixe muito encostado no substrato, coloque um pouquinho mais alto, substrato que eu utilizo, casca de pinos, tamanho 1, esfagno, um pouquinho de casca de arroz, pedra no fundo, um local com uma luminosidade em torno de 60%, 70%, tá bom? E bem ventilado, tá? Ele prefere lugar bem ventilado, senão ele não seca rápido e aí funga o broto, tá bom? Marinho Medeiro pergunta, Roberto, tem os sofronites, elas estão faltou uma questão do grande filo, tá? O grande filo, orelha de burro, né? O ossídeo orelha de burro, esse grupo aí é bem bacana, mas você tem que tomar um pouco de cuidado com ele, que ele não tolera exagero de rega, exagero de molhar. Então, normalmente você tem que cultivar ele separado das outras plantas. Normalmente você cultiva ele como ossídio, tá? Aí você acaba tendo normalmente mais sucesso do que você cultivar ele junto com outras orquídeas, porque ele não tolera muito esse excesso de umidade. Ele acaba fungando e você perdendo a brotação mesmo, tá? Cuidado com esses grandes filos, né? Os orelhas de burro, tá joia? Ele pergunta, tem os sofronites, elas estão paralisadas, sem broto e sem raízes. Quais cuidados devo ter? Sofronites a gente já levou tudo por orquidário. Todas. Eu recebi, inclusive, umas orquídeas que a Elânia me mandou. Ela estava cultivando um sofronite cernas, algumas plantas desse tipo. E realmente elas estavam definhando, estavam indo para trás. Tá? Aqui em casa, o que eu fiz? Não fiz nada, só limpei a planta. Como era cérnua, né? Então limpei a planta, coloquei no local com mais luminosidade e a rega mantive normalmente. O que aconteceu? Ela já soltou broto e está cheia de raiz nova. Qual que é o problema da sofronites? Aí o que acontece? Depende do gênero, tá? Do gênero, da espécie. Sofronites eu divido em duas. Tem as que gostam de mais umidade, as que gostam de menos umidade. E gostam algumas mais luz e outras menos luz. E aí que é o grande segredo. Luminosidade. Ela não tolera excesso de rega e a questão do esfagno. Você toma muito cuidado para não exagerar no esfagno, porque se ela ficar com muita umidade, ela não desenvolve raiz. Às vezes você está exagerando no esfagno na planta. E aí quando sai a raiz nova, ela já funga e morre. Não dá tempo dela desenvolver. Tá? E normalmente a sofronites tem esse tipo de problema. Se ela não estiver no local adequado, se ela não estiver no lugar que ela não gosta, ela não desenvolve, ela vai para trás. E normalmente sofronites eu cultivo mais em madeira, mesmo aí as coxíneas, né? Então toma um pouco de cuidado com isso. As sofronites têm essa questão. Então se for cérnua, se for a breve peniculata, se for aí a mantiqueirae, elas gostam um pouquinho mais seca. Se for coxínea, se for ali a vitigiana, já um pouquinho mais pigmeia, já um pouquinho mais úmido. Toma um pouco de cuidado com isso. Veja, talvez possa te ajudar. Principalmente se for cerna, mais luminosidade. Talvez seja isso que está faltando para a tua orquídea. Bom, gente, chega, né? Vou ter que parar. Tem bastante pergunta. Não tenho mais garganta. Tem bastante pergunta, pede para o pessoal te mandar. A Silvana sugeriu uma live sobre a cipoensis, a Constância cipoensis. Tá. Então você pode programar, já coloca aí na programação. Bom, gente, eu vou... Obrigado pela... Quem que é? A Silvana. Ô Silvana, obrigado pela sugestão, tá? Eu já mostrei, né, aqui como eu cultivo, tem um vídeo aí a gente falando sobre constância, tá? Se você procurar lá no meu canal no YouTube, entra ali, coloca o gênero constância, né, constantia, né, constância,
Você coloca lá no YouTube, lá no meu canal tem um vídeo falando sobre o cultivo do gênero Constância. Então você vai conseguir aí ter as dicas aí sobre o cultivo tanto da Cipoense, da Microscópia, da Cristina, lá no YouTube, tá? No meu canal. Gente, essa é a última live do ano, né? Então a gente está encerrando aqui os nossos trabalhos de 2020, principalmente com relação às lives. Então a próxima live aí a gente vai fazer ela no dia 10 de janeiro de 2022, dia 9 de janeiro de 2022, tá? Que dia 10 é numa segunda, dia 9 no domingo, a gente volta a fazer lives aqui no domingo e a gente só vai mudar um pouco o horário, a gente vai antecipar um pouquinho, vamos começar a fazer às 10 horas da manhã, antecipando um pouquinho, porque tem muita gente ali na hora do almoço, tudo, então vamos antecipar um pouquinho, começar a fazer as lives às 10 horas e vamos ver aí como é que a gente vai se acomodando, qualquer coisa aí depois a gente mantém esse horário que eu acredito que vai ser bom para todos aí, né? Então, às 10 horas da manhã, nos domingos, e aí a partir do dia 9 de janeiro, tá joia? Bom, convido vocês a visitar o meu canal, no YouTube, também aí no Instagram, no Facebook, a visitar também o meu site, orquidariorobertomartins.com.br, e para todos que estão aí, obrigado por ter ficado comigo aí esse ano de 2021, né, acompanhando as lives. Um Feliz Natal a todos e um ano novo aí fantástico, um 2022 com muita saúde, muita paz e que a gente possa ter aí várias orquídeas com saúde, com floração lindas e maravilhosas. Caso não tenha conseguido responder a sua pergunta, me mande no Instagram, me mande no direct, que fica mais fácil de eu localizar. No Facebook, me mande no Messenger, que também é mais fácil de eu localizar. Ou se não, me mande no WhatsApp. Garganta foi embora. 11 99187 8965. Um grande abraço a todos, um Feliz Natal e um Ano Novo maravilhoso. Até ano que vem, gente. Um grande abraço.